Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o tema 2 e o tema 3, números irracionais e números reais. Muito bem, nós já vimos os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Mas nós temos alguns números que não se encaixam nesses conjuntos. Nós temos alguns números que não conseguem ser escritos na forma de fração. São números decimais infinitos que não têm repetição, que não têm a parte periódica na sua representação decimal, como nos exemplos que a gente está vendo aqui, né? Onde eu tenho vários números infinitos e neles não se repetem de forma ordenada, eles são aleatórios, ok? Como o resultado da raiz de 2 e da raiz de 3. Também que são resultados que não têm periodicidade na sua representação decimal. Esses números, eles são encaixados no conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele tem o número π, que é um dos mais famosos desses números. Eu vou começar com um exemplo para explicar onde a gente vai usar o número π. Aqui eu tenho 3 circunferências e cada uma delas tem a medida do seu diâmetro. Uma de 1 centímetro, a outra de 2 centímetros e a última de 3 centímetros. Se eu pegar os comprimentos aproximados de cada circunferência, eu tenho 3,15, 6,27 e 9,425 centímetros. Se eu dividir o comprimento aproximado com a medida do diâmetro de cada circunferência, eu posso perceber que se eu aproximar os valores, os resultados dessa divisão, eu vou ter valores parecidos. Eu tenho 3,15, 3,135, 3,14 e infinitamente assim. Essa aproximação, a gente fala que é o número π, que ele é representado por uma letra grega. Esse número π, ele tem infinitas casas decimais e não tem parte periódica. E é esse número que a gente está vendo aqui, 3,14 e por aí vai. Ele vai ser utilizado para nos ajudar a ter o valor aproximado do comprimento de uma circunferência. E ele vai ser baseado na medida do diâmetro ou do raio, que é 2 vezes o diâmetro. Então, se eu quiser calcular o comprimento de uma circunferência, basta multiplicar o π pelo diâmetro ou multiplicar o valor de π por 2 vezes o raio. Para a gente entender melhor, vai no exemplo. Aqui eu tenho uma circunferência onde o raio mede 7 centímetros. E eu vou considerar a aproximação de π de 3,14. A gente não vai usar todas as casas decimais infinitas do π, apenas 3,14. Eu vou aplicar na fórmula do comprimento, onde eu vou multiplicar o π por 2 vezes o raio. Então, eu vou fazer 3,14 vezes 2 vezes 7. Isso vai dar 43,96 centímetros. Então, é assim que a gente vai utilizar o π. Se eu pegar todos esses conjuntos que nós aprendemos, os naturais, que a gente sabe que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, e o conjunto dos irracionais, que não pertence ao conjunto dos racionais, são dois conjuntos diferentes. Se eu juntar todos esses conjuntos, eu tenho os conjuntos dos reais. Então, o conjunto dos reais, ele abrange todos esses números que nós conhecemos. Os números naturais, que é o número 0, 1, 2 e por aí vai. O dos inteiros, que além desses números também tem os números negativos. O dos racionais, que inclui os números fracionários. E os irracionais, que tem os números que não conseguem ser escritos na forma de fração, como o número π que a gente viu agora. Para fixar melhor, façam os exercícios da página 27 da apostila 1 e eu também estou deixando aqui 3 links úteis para vocês assistirem e entenderem um pouquinho mais sobre isso.